Bom dia. Bom dia. Tia, é para enviar o vídeo da paródia? Amanhã. Tá bom? Vamos esperar só os colegas entrarem. Enquanto isso, eu estou mandando lá no grupo quem tá devendo para conferir. Da página 42. Eu mandei o meu, não mandei? Mandei. Uhum. Eu vou escrever o nome só de quem não mandou, tá bom? Nós vamos hoje utilizar o livro 4, né? Lá na página 46. Nós vamos começar a estudar lá na página 46. Ok? Último capítulo, né? Do livro 4. Livro, é? Acho que é. É? Acho que é, tá aparecendo. Tá. Já cacei aqui, não tem mais, não. Verdade. Verdade, aí vai para outro livro. Muito bem. Você tá bem por dentro, né, Darivane? Do livro. É bom a gente estar assim, ser assim, bem antenada ao livro. Tia, eu enrolei para entrar porque agora que eu entrei no YouTube que tá chovendo, tá bom? A gente tá começando agora também. Então, todo mundo na página 46. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre poema, tá? Ô tia, pode mandar paródia? A paródia vai mandar amanhã. Tá bom? A palavra poema vem do grego poem, que significa criar, compor ou fazer. Tá bom? Por estar ligado a um processo de criação, é um gênero textual que está relacionado com a literatura. Portanto, é uma arte que tem como matéria-prima as palavras, né? Então, o poema, a matéria-prima para se escrever o poema são as palavras. Ao compor um poema, o poeta escolhe cuidadosamente as palavras e o lugar onde elas serão escritas, porque a intenção dele é transmitir algum sentimento, alguma emoção. Então, para que essa emoção, para que esse sentimento seja transmitido assim, da melhor maneira, o poeta ele escolhe com muito cuidado as palavras, tá bom? Dessa maneira, para poder ler, atribuir sentido e criar efeitos com as palavras, precisamos conhecer as maneiras de organizá-las, né? Nós precisamos também entender um pouco das palavras, entender o significado das palavras, para poder... Deixa eu pegar minha caneta de caiu aqui. Para poder entender o sentido dos poemas, certo?
O título do nosso capítulo é Beleza em Linhas Certas. E para a gente entender um pouquinho, né, para apresentar um pouco esse capítulo sobre poemas, nós vamos ler esse poema aí, que é do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele era um escritor que ele nasceu em Lisboa, lá em Portugal. Ele foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa. Ele ficou conhecido por escrever poemas bastante diversos e diversificados. E ele assinava, ele não assinava os poemas com o nome dele, Fernando Pessoa. Ele criava heteronônimos, que eram como se fossem assim, apelidos. O heteronônimo de Fernando Pessoa são criados por ele mesmo é que escolheu esses nomes. Embora tenha sido inventado, elas têm personalidade própria e, portanto, distinguem-se, ou seja, diferem-se na maneira de criar seus poemas e também nas temáticas abordadas. Então, quais eram os apelidos dele? Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro Campos. Esses são os heteronônimos de Fernando Pessoa que eram mais conhecidos, os com os poemas mais reconhecidos, tá? E agora nós vamos ler esse poema aí, ó. O Guardador de Rebanhos. Às vezes, em dias de luz perfeita e exata, em que as coisas têm toda a realidade que podem ter, pergunto a mim próprio, devagar, por que sequer atribuo em beleza as coisas? Uma flor acaso tem beleza? Tem beleza acaso um fruto? Não. Tem cor e forma? E existência apenas. A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe. Que eu dou às coisas em troca de agrado que me dão. Não significa nada. Então, por que eu digo eu das coisas são belas? Sim, mesmo a mim, que vivo só de viver, invisíveis, vem ter comigo as mentiras dos homens perante as coisas que simplesmente existem. Que difícil ser próprio e não ver, senão visível. Então, os poemas, eles são textos que eles são escritos em versos. Cada linha de um poema, né, é um verso, e o conjunto desses versos são chamados de estrofes. Então, quando eu digo assim, uma flor acaso tem beleza, essa linha é um verso, certo? Então, nós temos que saber que os poemas, eles são divididos em versos, né? Cada linha é um verso. E nós temos também que saber que, quando nós juntamos os versos, formamos uma estrofe. Por exemplo, a primeira estrofe tem 5 versos, a segunda estrofe tem 3, 6, 8 versos, a terceira estrofe, 4 versos, e a última estrofe desse poema tem apenas um verso, tá? Então, o autor, ele é livre para escolher se ele vai escrever as estrofes e quantos versos terá em cada estrofe, tá? Não precisa ser uma coisa padronizada, não é obrigado ter 4 versos ou 5 versos, não. O autor, ele é livre para escolher quantos versos ele quer por estrofe, ok? Tanto que nesse poema que a gente leu, a última estrofe é apenas um verso. Aí nós temos poemas que possuem rimas, tá? Rimas são as repetições de sons iguais ou similares entre uma ou mais sílabas em intervalos de tempo determinados e reconhecíveis. Esse recurso de utilizar rimas, gente, ele é um recurso que ele quer atribuir sonoridade ao poema. Por exemplo, as músicas, elas são rimadas. Por que é necessário ter rima nas músicas?
para que, ao cantá-las, possua sonoridade. Então, os poemas que possuem rimas, eles são poemas com ritmo, são poemas que têm uma certa musicalidade. Por exemplo, quando a gente canta lá quando a gente é pequeno, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Esse poeminha é um poeminha que ele tem uma musicalidade, ele tem palavras que rimam, né? Palavras que têm os sons semelhantes ou iguais, certo? E aí nós temos também as parlendas, que as parlendas, elas são estruturadas como os poemas. Nas parlendas, né, elas são escritas em versos e estrofes. E as parlendas, elas também apresentam uma musicalidade. Então, para apresentar musicalidade, para apresentar ritmo, os poemas são escritos utilizando rimas, tá bom? Então, nessa parlenda que a gente leu, por exemplo, esse versinho que a gente leu aí, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Isso é uma parlenda. E quando a gente tem aí o chão e o coração, são palavrinhas que rimam e atribuem musicalidade, atribuem sonoridade à parlenda. Certo? Estão entendendo? Então tá bom. E aí, nós temos as sílabas poéticas no poema, porque diferente, ao contrário do texto em prosa, o que se diz ou se escreve não é um verso. Lá, quando você está escrevendo um texto em prosa, uma narrativa, não é em verso, né? A gente escreve em forma de parágrafos. Os poemas, eles não têm sílabas gramaticais. Eles têm sílabas poéticas ou sílabas métricas, certo? As sílabas de um poema não são contadas da mesma maneira que a gente conta as sílabas tônicas, as sílabas gramaticais. Olha como que é a divisão silábica aqui, ó, desse poema. Minha terra tem palmeiras, ó. Minha terra tem palmeiras. Tem 8 sílabas gramaticais. Onde canta o sabiá? Também tem 8. As aves que aqui gorjeiam possuem 9 sílabas gramaticais. Não gorjeiam como lá. Também apresenta 7 sílabas gramaticais. Porém, se você olhar lá na página 48, ele nos mostra... Lá na página 48, ele nos mostra como que é essa sílaba poética, ó. Minha terra tem palmeiras. Então, já não tem mais 8 sílabas, tem 7 sílabas poéticas. Onde canta o sabiá? 7 sílabas poéticas. As aves que aqui gorjeiam, 7 sílabas poéticas. Não gorjeiam como lá. Também possui 7 sílabas poéticas, porque é diferente das sílabas gramaticais, certo? E aí, o que eu quero que vocês percebam também é que tem poemas que são escritos de forma livre e tem poemas que são escritos de forma fixa. Quando a gente fala de forma fixa ou forma livre, nós estamos falando da estrutura do poema, tá? Então, quando se trata da estrutura do poema, nós podemos classificar o poema em forma livre ou forma fixa. Os poemas de forma fixa respeitam algumas regras que já são predestinadas, como o número de versos, estrofes, certo? Por exemplo, aqui nós temos um poema chamado Via Láctea. Esse poema Via Láctea, ele tem 2 estrofes com 4 versos, e as 3 últimas estrofes
e as duas últimas estrofes com 3 versos. Quando nós temos um poema com 4 estrofes, sendo 2 estrofes de 4 versos e as duas últimas estrofes de 3 versos, o nome desse poema é soneto. Observe. Ora direis, ouvires estrelas, certo? Perdestes o senso e eu vos direi no encanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abre as janelas pálido de espanto. Olha só. Entanto, rima com espanto e certo rima com desperto. E converso toda a noite enquanto a Via Láctea com um pálido aberto cintila e ao vir o sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Enquanto rima com pranto. Então, entanto rima com enquanto, que rima com espanto e pranto. Desperto rima com certo, que rima com aberto e com deserto. Então, versos da primeira estrofe tem que rimar com versos da segunda estrofe. Direis agora, desloucado amigo, que conversas com ela, que sentido? Tem o que dizem quando estão contigo. Na terceira estrofe, não tem mais nenhuma palavra rimando com a primeira ou com a segunda estrofe. E vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender as estrelas. Então, amigo rima com contigo. Sentido vai rimar com ouvido lá na estrofe de baixo. E entendê-las rima com estrelas. Então, bem aí na página 49, ele nos mostra a métrica, né? Ele nos mostra como que é a rima. Ó, vamos lá classificar. Certo, a gente classifica como letra A. Entanto, com a letra B. Desperto, que rima com certo, a gente classifica com letra A. E espanto, que rima com entanto, a gente classifica com letra B. Então, a métrica, né? A rima no soneto, ela vai seguir a seguinte regra. AB, 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 CDC, CDC. Então, sempre vai ser assim, quando se trata de soneto. O soneto é uma forma de poema fixo que tem 4 estrofes, 2 estrofes de 4 versos, com a rima AB, AB, e as 2 últimas estrofes de 3 versos com as rimas CDC. E aí, nós temos também os poemas de forma livre. Os poemas de forma livre, eles são diferentes do soneto porque eles não seguem essa regra. Agora nós vamos ver um outro exemplo. A criança que pensa em fadas. A criança que pensa em fadas e acredita nas fadas age como um deus doente. Mais como um deus doente. Mais como um deus. Porque, embora afirme a existência, o que não existe, sabe como é as coisas existentes, que é existindo. Sabe que existir existe e não se aplica. Sabe que não há razão nenhuma para nada existir. Sabe que ser é estar em algum ponto. Só não sabe que o pensamento não é um ponto qualquer. Esse poema agora, que é A Criança que Pensa em Fadas, ele é um poema totalmente de forma livre. Ele não segue uma métrica, ele não segue uma rima. Ele foi escrito em versos e, embora contenha uma certa musicalidade, ele não tem um padrão. Ele não segue um padrão. Então, por não seguir um padrão, ele é um poema de forma livre, certo? Aí, turma, lá na página 50,
ele mostra um outro tipo de poema de forma livre, que é chamado de concreto. Olha só, ele é um poema que ele é escrito todo entrelaçado. Me sinto fora, sem demora, dentro quisera sentir. Então, ele, o acalento de me sentir dentro, ele é todo embaralhado, ele é difícil até da gente ler, até da gente compreender. Então, ele é um poema totalmente de forma livre. Olha esse outro poema. Onda, 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 maré, maré, mareia, maré. Maré, onda, maré cheia, míngua, lua vazante, toma a encher no instante. Como ele está falando da onda e da maré, o artista que escreveu ele em forma de onda, como se ele fosse uma onda, né? Então, eles são poemas que eles têm um enfoque muito mais visual, para fazer com que o leitor se conecte no visual, para que o leitor tenha essas sensações, como se estivesse no mar. Também é importante notar que esse poema ele não respeita a divisão convencional em versos e estrofes. Ele distribui as palavras espacialmente, de forma bem dinâmica, né? Ele distribui as palavras de formas aleatórias no espaço em branco. Certo, turma? Certo? Então, diante dessas explicações sobre poema, diante dessas explicações sobre versos, estrofes, poemas livres, poemas de formas fixas, vocês têm para casa a página 56 e 57, ok? A número 8 da página 57 tem que fazer? Não, é para fazer a página 56 toda e a página 57 até o número 7. Tá. Tá bom? Então, tarefa de casa, páginas 56 e 57. Tudo bem, turma? Então, não é para fazer o número 8? Não, a número 8 não. Só até a número 7. Beleza? Aí, amanhã, a gente vai iniciar a aula corrigindo essa página 56 e 57 e vamos fazer a 58, tá bom? Tá? Alguma pergunta? Tudo tranquilo, né? Então, por hoje é só, tá bom, turma? Beleza? Então tá. Então, até amanhã. Amanhã é dia de entregar a paródia, certo? Estão fazendo a paródia? Então tá bom, então beleza. Ok. Qualquer dúvida, me pergunte no grupo, tá? Ficarei no grupo até meio-dia. Jéssica tá aí toda chique de leque. Tchau, turma. Vamos fazer a tarefa de casa agora, tá? Tchauzinho.